Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, pessoal. Então, vamos aqui falar hoje um pouquinho sobre a AT e o TDAH, né? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Acho que esse é um tema que a gente nunca comentou aqui, né? Não me lembro, Ana, acho que nem que tangenciava outros temas. Acho que a gente não falou disso aqui em outros momentos. Não, primeira vez que vamos falar sobre isso no canal. Isso, então, um tema novo, um assunto que a gente vê que desperta bastante interesse das pessoas, assim como o autismo, que foi o vídeo anterior, por conta, eu acho que do maior número de diagnósticos que a gente tem recebido atualmente, e alguns que, inclusive, têm vindo na vida adulta. Que Eu eu acho acho que da mesma maneira que o autismo também tem tido o diagnóstico tardio, o TDAH também. também, em muitos casos, com diagnóstico tardio, em que a pessoa ali conseguiu fazer, cumprir a vida acadêmica dela, com mais dificuldades, claro, ao longo da infância, mas continua apresentando dificuldades na vida adulta e acaba descobrindo o seu próprio diagnóstico ali depois de um tempo. Então, acho que é legal a gente falar um pouquinho sobre o que é o TDAH, como ele se caracteriza. Então, acho que é mais importante de tudo é dizer que é uma condição do neurodesenvolvimento e que é caracterizado normalmente pelo déficit de atenção, né, uma dificuldade no foco, na concentração, hiperatividade, que vem acompanhado de impulsividade e que podem impactar várias áreas da vida do indivíduo. Eu acho que é importante dizer que às vezes os dois vêm juntos, então, tanto déficit de atenção quanto hiperatividade estão em conjunto. Às vezes a gente tem um dos dois que se destaca mais no indivíduo, então ele tem uma dificuldade de concentração, mas às vezes não tem a hiperatividade, ou vice-versa. E como é que a gente pode observar no consultório, Tati, com situações diárias que a gente vivencia com eles na sessão, das queixas, das demandas que a gente observa, como que a gente identifica o TDAH? Isso, eu acho que a gente aí olha para várias questões diferentes para olhar. Não é tão fácil a identificação na vida adulta, tá? Eu acho que se confunde com várias outras questões, inclusive com ansiedade. Então a gente pensa assim, um indivíduo que está sempre com um pensamento muito acelerado, que se confunde com a ansiedade, por isso que o diagnóstico tardio é tão difícil, assim, porque às vezes você fala assim, será que são pensamentos ansiosos, ou será que a gente fala de uma hiperatividade que aparece também nos pensamentos? Ou até um comportamento impulsivo, que pode aparecer com diferentes topografias, pode aparecer na questão da comida, da compra, pode aparecer impulsividade na fala mesmo, nas relações. Então, eu penso uma coisa, então antes de pensar se eu deveria falar ou não, eu já falei. E por isso que às vezes também pode ser confundido com bipolaridade, em alguns casos, por conta dessa impulsividade. Então, às vezes, tem comportamentos de mania que aparecem na impulsividade com a fala, com a compra, com outros comportamentos, às vezes, de risco. Né? Então, a gente também vê ali, por isso que se torna mais difícil. Né? Então, E é bem constante. fácil, acho que esse diagnóstico ali diferencial, junto com avaliações neuropsicológicas, com o psiquiatra. Eu acho que isso é bem importante a gente pensar, porque é um diagnóstico difícil mesmo. E eu acho que a dificuldade do foco, da concentração, a gente também vê muito até na própria noção de self que o indivíduo tem nele mesmo. Então, aparece muito, é muito comum, tá, né, de alguma forma conectado com uma visão autodepreciativa de si mesmo, porque eu nunca consigo, porque falta força de vontade, porque tenho preguiça, né? Isso, sou um fracasso, sou uma fraude, porque né, isso é muito difícil para mim, e que podem vir antes ou depois do diagnóstico, continuar junto com o indivíduo, né? Então acho que isso é muito comum, porque aquele indivíduo que tenta muito e coloca muito esforço, mas tudo vai ser muito mais difícil para ele, né? E a gente vê no consultório, né, Tati, acho que falas como essa, falas das pessoas sobre, né, o nosso cliente, de, porque a minha mãe, ou minha esposa, ou seja quem for, né, falar, porque eu falo que eu nunca consigo mesmo, que eu nunca termino algo que eu começo, porque eu tenho várias coisas que eu comecei e não termino nada, ninguém mais acredita que eu vá fazer alguma coisa agora,
né? Porque a pessoa não vai mais acreditar que agora vai, né? Que o meu objetivo agora vai. Então, eu acho que a gente vê isso acontecendo no consultório, a gente vê, acho que essas falas impulsivas nas relações interpessoais, inclusive com a gente, também na sessão. Às vezes, algumas questões da frustração, que tem ali um hiperfoco na frustração também, esquece todo o resto que está acontecendo e foca apenas naquele sentimento da frustração. E isso também a gente observa no consultório, algumas dificuldades também até de desfusionar a pessoa deste sentimento. Então, penso nisso que aparece, pode dizer. Isso, e eu acho que tem muitas questões ali que, por isso que uma avaliação neuropsicológica vai ajudar muito, né? Porque acho que a gente vai juntando um pouquinho dali, um pouquinho da questão da frustração, um pouquinho da questão da uma dificuldade maior em realizar tarefas, ou se focar em algo, né? Esse self autodepreciativo, que pode vir do outro, mas pode vir de mim mesmo, de eu nunca dou conta mesmo, eu nunca consigo, de novo eu cometi esse erro, por conta de a pessoa até não considerar ou não compreender a própria dificuldade por trás disso, né? Toda hora ela se compara com uma pessoa que é neurotípica, com pessoas que estão ao seu redor são neurotípicas, que é uma comparação injusta, porque elas não estão na mesma condição. E eu penso aqui, Tati, até quando você falou, né, da neuronormativa no último encontro aqui, o quanto também em questões tanto de ensino, de sala de aula, de trabalho, todas são situações, né, neuronormativas, e aí se a pessoa tem uma dificuldade ali de manter a atenção, de manter o foco em algo, o quanto isso também é colocado que ela é um problema. Isso, que ela que precisa ajustar, né, a todas as questões. E aí ela vem com falas, né, porque nem adianta eu tentar que eu não vou continuar. Eu nem vou fazer porque eu não vou conseguir mesmo. Né? Por que eu vou ter um gasto de energia tentando uma coisa que eu sei que lá na frente eu não vou terminar? Então, são essas falas que a gente vai observando no consultório em contextos no geral, não é exclusivamente do acadêmico, né? Situações de trabalho, de relacionamentos, né? A gente nota isso aparecendo. Isso, com certeza, relacionamentos amorosos, relacionamentos interpessoais no geral, né? E eu acho que um grande diferencial de quando a gente consegue um bom diagnóstico de TDAH é que vai responder muito bem a medicação, que são medicações que elas têm uma certa duração, né? Algumas maiores, 4 horas, algumas de uma duração um pouco maior, 8 horas, e que são medicações que vão regular a própria produção de neurotransmissores, que é a noradrenalina, que é a dopamina, e que vão ajudar na concentração, no foco e na impulsividade. Então, é muito claro quando a gente consegue um bom diagnóstico, a diferença que a gente consegue observar no comportamento do sujeito quando ele toma a medicação indicada. Muda demais, gente. Não é assim aquela coisa milagrosa, mas é que a gente vê realmente o efeito da medicação, né, para uma melhora na vida da pessoa. O auxílio que isso vai trazer para o indivíduo, no geral, né, para a vida dele. Claro que a medicação não faz milagre. Os resultados melhores que a gente vai ter é quando a gente combina a medicação, a psicoterapia, para o indivíduo entender, tipo assim, agora, estando menos difícil para mim, como é que eu posso reagir a um ambiente de uma forma diferente, mas ainda depende do indivíduo. Acho que isso tem que ficar bem claro, porque às vezes gera uma expectativa nas pessoas que eu vou tomar uma medicação e todos os meus problemas vão estar resolvidos, como a medicação fizesse milagre, e não é bem assim. A medicação ela vai ajudar, mas ela precisa também da ação comprometida da pessoa com a vida, com o significado que ela quer viver. Né? Com certeza. Então, eu acho que até muda ali para a gente pensar aqui, Ana, um pouquinho, dá o contexto para a gente pensar sobre quais os processos da ACT que normalmente a gente trabalha, que precisam ser considerados quando a gente fala de um indivíduo, uma psicoterapia, do indivíduo com diagnóstico de TDAH. Eu acho que a gente pode começar pelo começo, pelo próprio nome da arte, que é a aceitação. Eu acho que o indivíduo que é neurodivergente, em muitos momentos, ele passa boa parte da vida lutando contra a sua neurodivergência, não querendo ser quem ele é. Né? Então, assim, eu não queria ter essas dificuldades que eu tenho, e eu entendo isso muito claramente, porque é difícil a gente ter dificuldades, porém, eu não tenho controle sobre elas simplesmente estão ali. Então,
com o diagnóstico bem feito, com o próprio entendimento do que é o TDAH, acho que a pessoa consegue entender melhor a sua condição de neurodivergente, entender, parar de lutar contra e conseguir entender o que eu posso fazer de melhor na minha vida com essa condição e com os sentimentos e os pensamentos que acompanham essa condição também. Isso, e aí vem a parte até que eu comentei da frustração. Né? Às vezes, tanto a frustração quanto pensamentos de que não adianta eu tentar, né? Aí a gente já começa até a ir para o lado da decisão também, mas focando na aceitação aqui. Então, se eu sinto a frustração de algo, se eu estou pensando que eu não vou conseguir algo, como é abrir um espaço para que, ainda sentindo e pensando, eu consiga me conectar tanto com o presente, né, do que mais está acontecendo aqui, além dessa frustração ou desse pensamento, e qual é a vida que eu realmente quero viver. Então, a gente consegue fazer assim, uma ligação entre a aceitação, o momento presente e valores. E valores. Então vamos entrar no momento presente para a gente pensar nisso também. Então pense assim, ó, é um indivíduo que já tem dificuldade em concentração e foco. A chance dele sair do momento presente é enorme. É porque assim, vai acontecer, o ambiente não é preparado para pessoas com dificuldade de concentração. Então, vão ter vários distratores no ambiente. Então, uma coisa que vai me tirar do foco, que vai me fazer pensar em uma outra coisa, meu pensamento vai acelerar e vai para longe daqui, de onde eu estou. Então, para o TDAH é um processo extremamente importante ser trabalhado, né? Práticas de mindfulness, de conexão com o momento presente. Com certeza, Tati. Eu acho que é um dos principais, porque você falou do momento presente, eu acho que a gente tem duas dificuldades aqui com o momento presente. É tanto da pessoa se manter aqui no momento presente, não desfocar, quanto manter ela, às vezes, conectada tanto com o presente, de ações que ela tem no presente, e com uma atenção flexível lá para o futuro. Aí vem a troca de perspectiva e a atenção flexível entre passado e futuro, né? As questões de tempo aqui, porque geralmente eles só estão sob controle de reforçamento imediato. Isso. E não de contingências de reforçamento longo prazo. Então, esse é um dos principais pontos de dificuldade até na nossa terapia aqui, quando a gente fala do trabalho do terapeuta, porque é como colocar ele em contato com contingências de reforçamento a curto prazo e, principalmente, a longo prazo, para que a pessoa se mantenha tanto no momento presente, mas com atenção mais flexível lá para o futuro, sobre a vida que ela vai vivenciar a longo prazo também. Isso. E aí eu acho que a gente fala muito de momento presente, mindfulness, mas nesse caso, quando a gente fala em TDAH, também eu acho que é essencial falar que para ajudar no momento presente, a gente precisa ajudar o indivíduo a fazer manejo do ambiente, que é uma coisa que vai além do próprio comportamento. Então, se eu percebo que eu, pela minha condição de neurodesenvolvimento, me distraio com facilidade, eu preciso estar num ambiente que é mais livre de distratores. Eu preciso manejar, então se eu estou com uma mesa cheia de coisa, papel, lápis, tal, então tá a TV ligada ali num ambiente próximo, possivelmente a chance de eu conseguir estar no momento presente é muito menor. Então, como é que eu faço esse manejo do ambiente? Como é que eu uso até os meus direitos, por exemplo, numa universidade, ou para fazer uma prova em um ambiente... E agora, Tati, o quanto a universidade, escolas, elas têm manejado o ambiente até para um momento de avaliação, Enem, se eu não me engano, né, vestibulares, enfim, para que a pessoa possa fazer, né, uma prova com um ambiente com menor distração possível. Isso, então com menos barulho, porque assim, a pessoa está fazendo uma prova numa turma, né? Então, assim, um vai lá, levanta, abre a porta, sai, fecha a porta, faz barulho, e eu estou fazendo a minha prova, porque cada um sai num momento diferente. Daí uma pessoa tosse de alguma coisa, bebe uma água, tosse, daí faz uma pergunta para o professor, e nisso a minha atenção foi para longe, e daí até eu conseguir voltar ao meu foco, me concentrar de novo, para algumas pessoas vai ser muito mais difícil do que para outras. Então, eu acho que esse manejo do ambiente também é essencial para diminuir os estressores da vida. Com certeza. Então, acho que fazer essa leitura também, né, do contexto que a pessoa vivencia é muito importante. Com certeza. E eu acho que até vou pegar um gancho com isso que você falou, dos reforçadores a longo prazo, porque assim, no geral, somos pessoas que temos mais facilidade, né? O ser humano tem muito mais facilidade com o reforçador imediato, então a gente busca o tempo todo o reforçador imediato. O que ajuda a gente, normalmente, a ficar sob controle de reforçadores a longo prazo? Quando a gente identifica valores.
Então, assim, aquele indivíduo que se distrai com facilidade, está desconectado no momento presente, será que já sabe quais são os seus valores? Não sei, a gente vai precisar identificar e avaliar. E até esse apego ao self, né, Tati, ali da pessoa, do que ela é, baseada na perspectiva dos outros ou de si mesma, que também pode ter uma desconexão com os próprios valores, de nem saber identificar a vida que a pessoa realmente gostaria de viver. Então, o que é importante para mim? Porque eu acho que, assim, na nossa vida, o que a gente faz ao longo prazo, que não tem agora? Quando a gente consegue ver a importância daquilo para a gente, quando aquilo é valoroso de alguma forma. Senão, a gente não mantém fazendo no longo prazo. Então, é algo que é valoroso, mesmo que a consequência reforçadora virar ao longo prazo, mas viver aquilo naquele momento é valoroso para mim. Então, aí eu continuo, mas primeiro eu preciso saber o que é valoroso para aquele sujeito, para que ele, apesar de todas as dificuldades que ele tem, ele consiga se manter, né, em ações comprometidas, porque aquilo é importante para ele. Então, às vezes desisto, ou penso que eu não, ou tenho fusões cognitivas de que eu não consigo, eu não dou conta, eu sou incapaz, eu não termino nada. A gente entender que isso é só um pensamento. Então, acho que trazer aquele trabalho também, né, de o que é uma avaliação e o que é uma descrição da situação, né, até para desfusionar aquele apego tanto ao self quanto às situações em si. Então, o que é uma descrição aqui do que eu estou pensando agora? O que é uma avaliação, um julgamento a partir disso? Então, isso também já entra na desfusão. Com certeza. Então, entender assim, olha, talvez em alguns momentos eu não tenha sido capaz de ter completado algumas tarefas, mas isso não significa que eu sempre serei incapaz, né? Então, a gente une a desfusão com o self contextual. Então, em alguns momentos, em outros momentos eu consegui terminar coisas. Então, eu dei conta de realizar algumas tarefas. Se eu desisto antes e aquilo está conectado com os meus valores, possivelmente eu estou vivendo uma vida que não tem sentido para mim. Então, trabalhar essa desfusão, que é só um pensamento que está vindo, que a gente entende de onde ele vem, que ele faz parte da história, mas que eu me senti assim também é contextual, que em alguns momentos eu dou conta e outros não, e assim como todo mundo. Que também faz parte do meu eu, né? É um pedaço do meu eu, um pedacinho da minha existência, mas o que mais também compõe o meu eu, o que mais eu também sou. O que mais eu também gosto, o que mais eu também faço de bom, né? O que mais tem ali de outras características que não somente essas descrições que vão para o lado mais negativo. Com certeza. E quando eu consigo olhar para isso, até entender que isso é contextual, que tem momentos que é mais difícil do que outros, eu consigo até parar e identificar nos momentos que é mais difícil o que estava presente ali. Porque eu posso entender os maiores obstáculos que eu tive naquele contexto, o que eu posso fazer para manejar o meu próprio comportamento e o ambiente. Não que significa que eu vou mandar todas as minhas dificuldades embora, porque ninguém dá conta de fazer isso. Nem as pessoas que não têm nenhuma dificuldade, né? Não tem nenhum diagnóstico. Eu consigo manejar o ambiente, né? O ambiente, a minha vida em si. Isso, então, como assim? Como eu, com as minhas dificuldades, consigo olhar para isso e entender o que vai facilitar e o que vai dificultar o meu dia a dia, a realização das tarefas que são valorosas, né, que também se conecta com a aceitação que a gente já falou. Isso, e eu acho que também entra aí, Tati, os desafios do trabalho do terapeuta, né? Quando a gente fala de ações comprometidas, vamos lembrar aqui o quanto ações comprometidas nada mais são do que objetivos também terapêuticos, e que a gente transforma ela nas ações comprometidas aos valores. Então, a gente está com objetivos terapêuticos, não é com base em vozes da nossa cabeça, é a partir do que a pessoa nos traz como queixa, a gente avalia essas demandas e transforma isso, né, em ações comprometidas aos valores que a pessoa nos traz. Então, uma das coisas que eu penso que entra nisso, dessas ações comprometidas, é a dificuldade de organização, de rotina, de planejamento, né? O quanto auxiliar nesses déficits comportamentais com ações comprometidas em nível de objetivos terapêuticos, nem que seja de semana após semana, para que ela acesse uma vida valorosa. Então, nessa semana, o que a gente vai ajustar nesta semana? E aí a gente vai passo por passo para auxiliar a pessoa também num novo repertório e até fortalecer ele. Com certeza. Que é extremamente importante, né? Para conseguir atingir os seus valores ou objetivos que estão dentro dos valores
de alguma forma, né? Metas e objetivos. Acho que esse é o ponto, assim. No caso do TDAH, eu acho que o próprio diagnóstico, às vezes, ele vira um self-conceitual. Né? Então, o diagnóstico ele pode ser muito importante para muitas pessoas, porque ele facilita o acesso a direitos. Por exemplo, aquele que eu disse da universidade, quando eu recebo um diagnóstico, ou da escola, eu consigo ter um direito, por exemplo, a fazer um Enem, uma prova, né, em condições diferentes que me favoreçam, que, né, me ajudem a lidar com as dificuldades que essa condição do neurodesenvolvimento me impõe. Agora, por outro lado, às vezes o próprio fato de eu receber o diagnóstico faz com que eu ache que isso vai definir a minha vida daqui para frente. Então, assim, se eu tenho, né, se eu recebi o diagnóstico de TDAH, então eu vou ter sempre uma dificuldade grande, então nem compensa eu tentar uma coisa diferente, porque eu não vou conseguir. Para algumas pessoas, o diagnóstico acaba sendo um limitador da vida. E daí a gente precisa trabalhar o self-contextual, entender que o diagnóstico está ali, que vai tornar as coisas mais difíceis, mas que que nem sempre, né? Que em alguns momentos a gente vai conseguir, com a minha condição de neurodesenvolvimento, fazer as coisas junto com ela. Dou a mãozinha para ela ali e falo, vamos junto? O que abre um espaço para o que também faz parte da minha existência, na aceitação, e foco na ação comprometida que é os meus valores. Isso. E às vezes a ação comprometida são, como a Ana comentou aqui, né? Conseguir aprender repertório novo para poder lidar com isso. Pode ser eu aceitar tomar uma medicação, que nem sempre as pessoas aceitam, que vai me ajudar nesse processo. Fazer manejo de ambiente, fazer uma terapia que vai ajudar eu olhar para o contexto que as coisas são mais difíceis para mim. No desenvolvimento, às vezes, também de rotina, de planejamento, né, de contextos, até de necessidades, né, do que a pessoa precisa ali para se manter, às vezes, focada, por quanto tempo dentro da necessidade de cada pessoa. Né? Então, a minha colega de trabalho, ela consegue fazer, vamos pensar assim, num projeto arquitetônico, aqui, uma coisa bem diferente do que está na sala de aula, né? Ela consegue fazer um projeto arquitetônico num dia. Isso. Eu não, né? Eu aqui, quais são as minhas necessidades para que eu possa desenvolver esse projeto arquitetônico, se assim for. Então, de quanto em quanto tempo eu consigo? Aí vem os manejos, né? Então, será que a atenção que a pessoa consegue ter naquele projeto é por 5 minutos, por 10? Ótimo. Os outros 5 minutos eu tento manejar ali, fica à vontade para fazer o que você quiser, depois você volta, dividir em pequenos blocos. Mas isso é de pessoa para pessoa, é muito contextual. Então, a gente precisa avaliar as necessidades de cada pessoa para que ela se mantenha ali sempre nessa ação comprometida e a longo prazo também. Com certeza, da pessoa, da própria característica, quando a gente fala um adulto, às vezes do trabalho, das exigências que a vida impõe à pessoa, porque, como você falou, às vezes ela tem que entregar um projeto arquitetônico. Vamos pensar em uma outra profissão, por exemplo, uma nutricionista tem que entregar um plano alimentar. Ou pode ser uma pessoa que talvez a atenção não vai precisar ser o foco muito grande do seu trabalho. Então, uma pessoa que trabalha com vendas, né? Claro que ela precisa estar atenta, mas ela vai estar sempre andando, caminhando, conversando com pessoas. Então, a necessidade do foco é diferente também. Exato. A gente precisa fazer essa parte contextual. E, Tati, quando você foi falando assim, né, do rótulo, às vezes a gente, né, o rótulo se tornar um sofrimento para algumas pessoas, isso me fez lembrar um boom que teve aí nas redes vizinhas, de vídeos falando de TDAH, e aí muitas pessoas se autodiagnosticando com TDAH. Eu acho que isso aqui traz duas reflexões importantes para nós. A primeira delas é que, sim, existem muitos casos que se tornaram ali mais conscientes sobre, eu acho importante, tudo bem, só que a segunda parte que eu vejo é sobre, às vezes, até uma autodiagnóstico da pessoa, para justificar alguns comportamentos que a pessoa tem, mas que não querem dizer sobre TDAH, e aí justifica e diz, é porque eu tenho TDAH, mas não faz algo para, né? Eu acho que isso valida também muitas pessoas que têm o diagnóstico e aí é tratado como, é um TDAH, e aí fortalece, acho que a crítica de senso comum, sabe? Eu acho que é um cuidado que a gente precisa ter como sociedade mesmo. E eu também acho, né, desse autodiagnóstico, e também falando aqui como a gente iniciou o vídeo, dessa dificuldade
do próprio diagnóstico, porque se confunde com várias outras coisas. Então, a pessoa às vezes está ansiosa, com o pensamento acelerado, e ela fala assim, nossa, certeza que eu tenho TDAH. Então, assim, a gente precisa trabalhar em favor de não banalizar o diagnóstico também. Isso. Senão vira assim, ó, como várias pessoas estão falando ali, e normalmente não profissionais, né? Ah, agora, hoje em dia, tudo é TDAH. Então, trata com muito menos respeito, com muito menos reconhecimento, algo que realmente ali, para alguns indivíduos, gera um sofrimento significativo. Com certeza. Então, é uma coisa que a gente precisa olhar, falar sobre, pensar, então, e tomar cuidado como profissional da área de saúde para também não diagnosticar de uma forma errada. Assim, não é fácil para a gente fazer diagnóstico também. Eu sempre acho que o TDAH tem que vir acompanhado de uma avaliação neuropsicológica. Para a gente poder bater o martelo, que é isso mesmo. A gente pode trabalhar com suspeitas, encaminhamentos, porque eu em si, né, eu acho que a Ana também não, a gente não faz avaliação neuropsicológica. Então, às vezes, vem no consultório, a gente suspeita e envia para um profissional que vai fazer uma avaliação bem feita, e depois a gente pode bater o martelo ou não, e daí encaminhar para um psiquiatra para ajudar com medicação. Isso mesmo. E aí a gente sempre fazendo um trabalho em conjunto, tanto com o psiquiatra e contextual. Né? Então, a gente falou assim, de diferenças aqui de profissões, mas não só de profissões, mas né, de contexto. Né? A gente não precisa, acho que, personalizar os nossos atendimentos. Isso. Porque cada indivíduo com o seu próprio diagnóstico, mesmo com um diagnóstico muito bem feito, ele vai ter dificuldades diferentes. Né? Alguns mais, outros menos. Impactos na vida diferentes, então a gente também precisa olhar e, de alguma forma, trabalhar com a necessidade de cada um mesmo. Isso mesmo. Mas, gente, assim, sei que é breve a discussão aqui, mas eu acho que era isso que a gente queria dizer para vocês hoje, né? Espero que tenham gostado e se beneficiado ali das nossas discussões. E se você tem TDAH ou atende indivíduos que têm TDAH, me diga o que você achou do vídeo, faça comentários aqui com a gente, escreva para a gente, é legal, sempre para a gente saber a opinião de vocês. Isso, não deixe de curtir, de compartilhar com quem vocês acham que podem se beneficiar do conteúdo. E também, vamos lembrar aqui que neste mês agora de maio, né, teremos o nosso curso aqui sobre terapia de aceitação e compromisso, da teoria à prática. Então, o curso vai acontecer em 3 dias, na sexta, dia 15, sábado, dia 16 e outro sábado, dia 23. As inscrições estão abertas, a gente vai deixar aqui o link para vocês na descrição do vídeo. Mas agora, então, seriam aí 15 dias, 14 talvez, né, Tati, para as inscrições. Isso, e lá a gente vai estar discutindo também de forma mais aprofundada do que os vídeos, né? Os processos da arte, como a gente maneja eles em clínica, a identificação com os pacientes e assim por diante. Estratégias, algumas dicas ali de intervenções, né, de atividades, enfim. Então, se você tem interesse, não deixa de se inscrever. Lembrando que aluno e ex-aluno da PUC Paraná tem 10% de desconto na inscrição. Pode ser à vista ou parcelado em 2 vezes o valor do curso, tá, gente? Isso mesmo. Então, não perca essa oportunidade. Para quem queria um curso que não fosse uma formação, né, um modelo de formação de pós-graduação, tá aí um curso, né, de 3 dias, mas que a nossa intenção é trazer o melhor para vocês de conteúdo, ainda que em 3 dias. Isso mesmo. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Até. Tchau.